Arana com o Everson, que vacilo, né? Pô, eu acho que foi mais do Arana que do Everson. Eu também acho, tinha que dar um bico. Ele não podia, eu também ele não acho. podia ter cercado aqui a bola, tinha que ter tirado a bola aquilo dali. É o tipo de jogada do cara desconcentrado. E principalmente com um cara com a velocidade do Luiz Henrique. Agora, é interessante nesse ponto, né, o Thiago, a gente começa a viver no futebol brasileiro uma novidade, né? A gente até destacava no sábado, não lembro se foi o João Vitor ou se foi o Cláudio, mas dizendo que foi a primeira final entre duas SAFs no futebol brasileiro, né? E ela ainda é uma coisa muito, assim, mal compreendida pelo torcedor, né? Eu acho que até que ele nem tá errado não, porque lá no início começou a se criar aquela competição de SAF, né? Qual que valia mais? Vocês se recordam disso? Quando o Vasco foi vendido, o Vasco foi vendido 900 milhões, o John Textor, né? Ele colocou no Botafogo um dinheiro que o Botafogo não teria condição nunca de colocar. Só que agora ele deve 100 milhões de euros lá no Lyon, que é outra SAF dele. Na França. Vai continuar, sabe? Eu acho que é uma situação que até nós da imprensa também, eu acho que a gente tem esse papel de esclarecer como é que é isso. Até porque a gente tem os nossos dois gigantes aqui, Cruzeiro e Atlético, sendo SAFs, né? E a gente precisava ter essa situação, porque os dois tinham quebrado, os dois tinham falido, eram empresas falidas, né? E a gente percebe, por exemplo, o quê? Como começou a história de SAF no Atlético? Foi lá em 2020, não foi? Sendo eliminado por quem na Copa Sul-Americana? Afogados, teve aquela Afogados na Copa do Brasil e União de Santa Fé na Copa Sul-Americana. Mas a pancada foi o Afogados, né? O que Afogados. Do goleiro de boné. Caiu todo mundo, isso, né? Do goleiro de boné. Do Damel, foi cair em treinador, todo ali mundo. Começa essa história, né? Aí hoje o Atlético tá vivendo uma crise entre aspas, porque perdeu uma final de Libertadores, que não poderia perder. Na minha opinião, com a expulsão do cara, o Atlético tinha que ganhar aquele jogo. E eu acho que a culpa maior de não ter ganhado é do Milito. Mas, há menos de 5 anos, a gente estava vivendo uma crise no Atlético, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Afogados de Ingazeira e da Copa Sul-Americana na primeira fase pelo União de Santa Fé, que é um time muito pequeno da Argentina, tá? A gente está vivendo um momento conturbado no Cruzeiro, que em 2020 e 2021... o torcedor botou a mão pro céu e fez festa porque não caiu pra Série C. Porque Luxemburgo e Filipão vieram aqui e salvaram. Então, a gente precisa ter a ideia e a noção do que é SAF. E eu garanto, eu afirmo, eu não sei quanto ganha cada jogador, quanto é folha. Atlético e Cruzeiro hoje tem times com um poder financeiro maior do que eles poderiam ter se fossem associações. Se fossem associações, Simões... Não tinha a metade da folha de pagamento que tem. Não, as pessoas esquecem. Não fossem associações, Cruzeiro e Atlético talvez estariam jogando Série C, Série B. Ou fazendo tipo um repá, né? O clássico da Série B. Então, é esse tipo de questão e eu acho que nós também temos culpa nisso, porque eu acho que talvez a gente não tenha esclarecido tanto pro torcedor. SAF é uma lei que foi criada e uma lei muito boa. Tá? É do Portinho e o Carlos Portinho, Carlos Portinho, sim, e o presidente do Senado apoiou bastante, o Rodrigo Pacheco. Mas ela foi feita, tá? Não é para milionário, bilionário ou qualquer um chegar e despejar dinheiro em clube e sair contratando, não. Ela foi feita para salvar instituição falida. E Cruzeiro e Atlético eram instituições falidas há 4, 5 anos. Eu repito, o Atlético estava vivendo uma crise em 2020, que foi eliminado pelo Afogados de Ingazeira na Copa do Brasil na primeira fase e pelo União de Santa Fé na Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro vivia crise porque o torcedor estava desesperado com a possibilidade de queda para a Série C em 2020 e 2021. Então, existem erros, existem responsabilidades, todo mundo tem a sua parcela, mas eu acho, tá? E é a minha maneira de pensar o futebol, que a gente não pode esquecer do que a gente viveu há pouco tempo e do que a gente está vivendo agora. Eu acho que viveu uma crise, porque perdeu uma final de Sul-Americana, ou porque não está no G8 do Brasileiro, ou porque perdeu final de Copa do Brasil e final de Copa Libertadores, é muito melhor do que viver crise, porque não caiu para a Série C por pouco, ou porque foi eliminado pelo Afogados de Ingazeira. É isso, para fazer justiça à lei da SAF, o senador Rodrigo Pacheco, né, mineiro, foi quem esteve à frente desta lei que transformou a história do futebol no Brasil.